E vamos fechar os nossos olhos. Respire fundo. Respirando fundo lentamente, bem devagar. Respire fundo novamente, devagarinho, lentamente. Pedimos ao nosso Mestre amado Jesus, junto à espiritualidade, que venha num grande círculo de luz nos envolver nesse momento. Esta luz vai envolvendo a todos nós, vai trazendo a tranquilidade, vai envolvendo o nosso coração, os nossos pensamentos profundos. Peça nesse momento para Deus acalmar o seu coração, acalmar os teus pensamentos. Respire, solte. Ele está escutando, te escutando nesse momento, junto a essa grande equipe espiritual. Então, Chico, ele acompanhava Emmanuel acompanhava Chico, e então a relação deles é muito forte. E veio o Evangelho segundo Emmanuel, que é maravilhoso esse Evangelho, que é bem atual. Então, ele traz uma parte dele que chama bastante atenção, que é perdão e vida. E quando eu fui fazer a prece para a espiritualidade, pedindo para que eles me mostrassem o que seria a nossa conversa de hoje, eu vendo esse Evangelho, me veio a seguinte intuição: perdão em vida. Porque a gente já falou aqui inúmeras vezes a respeito do perdão, e mesmo assim é tão difícil a gente perdoar, a gente permitir que esse sentimento solte ali a nossa alma, porque a mágoa, a tristeza, somos nós que estamos carregando. E se a gente se magoa, se entristece, é porque a gente criou ali uma expectativa muito grande com o outro, né? E a gente vai criando expectativa, a gente vai criando esperança. E muitas vezes a gente vai se doando demais em uma relação e a gente quer que o outro retribua da mesma forma que nós estamos ali nos doando. Então aqui, Emmanuel, ele traz para a gente o seguinte: perdoa e viverás. Perdoar é compreender. Perdão é um requisito essencial no erguimento da libertação e da paz. Habitue a pensar que Jesus nos teria impulsionado a se desculpar 70 vezes 7, unicamente nos casos de ofensa à dignidade e pessoal nas ocorrências do delito culposo. Entretanto, o apelo do Evangelho nos alcança em áreas muito mais extensas da vida, áreas muito profundas. Se somarmos as inquietações, o sofrimento, as aflições a nós mesmos por não perdoarmos os entes amados,
pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos que fosse. Surpreendemos conosco volumosa carga de ressentimentos, que nada mais senão um peso morto, impedindo muito nós de sermos útil, nos julgamos inútil ao desespero. Isso ocorre em todas as posições da vida. E aqui o Evangelho traz o seguinte: esquecemos que nenhum ser que existe imobilizado, que todos nós experimentamos alterações no curso do tempo e que também nós estamos a se modificar diante do tempo. Modificação, casamento, companheirismo, equipe, grupo, sociedade. Temos nós o esforço. No final, o verbo é amar todos os dias, que ninguém ficará para trás. Então, aqui no Evangelho, ele nos traz o seguinte, em outras palavras, né? Que a gente vai lá, a gente se doa demais, que a gente vai criando ali uma expectativa muito grande, que nós, seres humanos, a gente busca sermos, né, amados, a gente busca ser amado. A gente tem dificuldade de lidar com a rejeição, né? Estamos trabalhando isso, cada um na sua caminhada. A lidar o quê? Com a rejeição. E quando nós estamos caminhando na nossa vida, às vezes está tudo bonitinho, né? Conforme a gente quer. Aí acontece ali as pedras no nosso caminho. Só que essas pedras alguém colocou no teu caminho. A gente reage como? Na raiva, na dor, no desespero, naquela angústia. Digo e repito em outras palestras que eu já fiz, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto andares com ele. Já viemos de muitas vidas, muitas encarnações. Hoje a gente está cada vez mais tendo estudos sobre os médiuns, sobre a espiritualidade, inclusive dentro da medicina um setor para estudar sobre a espiritualidade que não tem mais como negar. Que a ciência e a espiritualidade, elas andam juntos. E também não temos como negar esses sentimentos aqui dentro de nós, né? Já me perguntaram, como é que eu vou perdoar alguém que só fez desgraça na minha vida? Eu preciso andar com a pessoa? Não. Eu preciso andar lado a lado? Não, você não precisa. Eu preciso me sacrificar pela pessoa? Não. Porque nós, né? A gente tem que entender que a gente tem que se amar, buscar o nosso amor próprio, estar bem com a gente, amar a Deus, se amar, se ajudar para depois acolher o outro. Só que a gente faz tudo errado, né? Tem muita gente com esses portais energéticos que estão como esponjas energéticas, né? Que passam pela rua, absorve tudo, vai na casa dos fulano, absorve. E tu fica só o pó. Que tu vai lá e tu absorve tanto com aquele sentimento, aquele pensamento de ser salvador. Já foi criando expectativas, né? Mas quem é que te salva quando tu anda pelos teus vales sombrios? Já se perguntaram quem é que te salva? Quem é que segura a tua mão? Então, a espiritualidade traz aqui perdão e vida. Se eu estou preso à mágoa, como traz aqui no Evangelho, eu estou morto. Morto encarnado, morto em vida. Eu estou preso a uma morte, porque eu não sorrio mais.
Eu fico só pensando inúmeras vezes o que essa pessoa me fez. Eu sinto dor no meu coração. Não tenho mais vontade de comer, não tenho mais vontade de me alimentar. Ou essa pessoa foi um gatilho, né, de algo lá atrás, que tu está nas tuas compulsões, tu te entristece, então tu está morto em vida. O Evangelho nos traz ali para frente para que a gente consiga achar a vida e perdoar, pois eu acredito que nenhuma pessoa entra na nossa vida por acaso. E que aquela pessoa que mais nos prejudica é a pessoa que nós estamos aprendendo. Ela é o nosso professor. Ela é o teu professor. Aquela pessoa que mais te prejudicou. Olha o que a gente não fez lá nas vidas passadas, né? Para essa pessoa. Estamos pagando algumas contas aqui encarnado. Então, quanto que a gente não prejudicou essa pessoa lá na vida passada? E hoje, essa pessoa, ela entrou como uma reparação. Porque às vezes a gente pede para a espiritualidade, né? Eu quero perdoar, eu quero evoluir, eu quero me iluminar, né? Eu quero esse despertar. O que é esse despertar? O despertar espiritual é o acordar. Então, pessoas são implantadas para ver se tu consegue perdoar, para ver se tu consegue agir diferente. Porque às vezes a gente vai lá e insiste no erro, né? A gente vai lá e insiste no erro. Eu vou contar algo. Eu tenho uma pessoa da minha família que sempre empresta dinheiro. Só que essa pessoa fica sem dinheiro por conta para auxiliar o outro. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma situação que cortaram a luz, cortaram a água. E essa pessoa foi viajar. E essa pessoa da minha família ficou muito magoada. Magoada. Está sendo transmitido, então eles estão vendo tudo, né? Eles falam, olha o que tu vai falar. E ficou muito magoado. E naquele momento veio um ódio, um rancor, uma dor. E a pessoa foi lá, foi viajar, disse que não tinha ali o dinheiro para devolver, não pagou no dia que era para pagar. E essa pessoa, o meu familiar, ficou com aquela angústia, com aquele rancor. Ele não tinha nada de saúde e começou a desenvolver o quê? Uma pressão alta. Começou a desenvolver um problema também cardíaco. E o médico perguntou o que tinha acontecido um ano antes. E ele foi lá e ele começou a pensar que ele dormia com essa pessoa que prejudicou ele, dormia o quê? Nos pensamentos. Porque ele pensava o dia todo, à noite também, tinha sonhos. Então era o obsessor em vida. E essa pessoa falava, mas eu não vou mais emprestar. Primeiro eu vou pagar minhas contas, vou cuidar de mim, não vou mais emprestar. Depois o que? O universo testou. Que ele assim, mas eu vou evoluir, estou limpando o meu coração. Depois de 30 dias apareceu uma outra pessoa. O universo ele testou. E o que ele fez? Deixou, né, de cuidar dele, que era algo que ele não poderia, e emprestou novamente. E ficou magoado. Aí quando essa pessoa se viu, estava sem amigo nenhum, estava afastado, se enfiou assim numa bolha e estava num processo depressivo muito, muito, muito grande. Aí final de ano,
quando a gente foi trocar uma conversa, a gente foi trocar uma ideia, a gente foi conversar, e eu falei ali, né? Quantas vezes ainda ele ia insistir no erro? Quantas e quantas vezes ia colocar as pessoas em primeiro lugar? Que quem estava ali desenvolvendo o problema de saúde era ele, que a pessoa estava vivendo a vida dela. Aí ele assim, mas a espiritualidade não está me ajudando. Então é os obsessores, né? Espiritualidade, ninguém está me ajudando, porque eu estou sofrendo. Eu falei, a espiritualidade, ela está trazendo oportunidades de tu se impor e falar um não, de tu olhar para ti. Aí ele refletiu, depois de um tempo, ficou um pouquinho magoado comigo, né? Ficou ainda um pouquinho magoado. E depois, no outro dia, ele falou assim, ó, não, tu tem razão, porque às vezes, na verdade, a gente vai lá e a gente vai para a negação, a gente fica magoado, e a gente vai para a negação. Aí passou um tempo, essa pessoa foi no centro espírita, lá no centro espírita lá do Rio Grande do Sul, e ele foi entrar numa salinha que ele queria mudar de vida, né? E ali apareceu um médium, nem conhecia ele. Ele foi no centro espírita, começou a ir na casa espírita. E o médium disse que ele estava apagando erros de outras vidas passadas, de pessoas que era uma fábrica, pessoas que ele não honrou. Então parecia que nessa vida todo mundo estava tirando dele e que ele tinha que ali falar um não, ser correto. Por isso que na caminhada dele ele é exigente demais, né? Ou é 8 ou 80, que ele tem aquela coisa, aquela honraria, que tem que ser, né, muito honrado, muito honesto, porque ele estava ali reparando uma vida passada. Então, o que eu trago para vocês? Que o processo de perdão dele foi longo ainda, ele está no movimento de se conhecer. Essas pessoas que o magoaram, porque foi uma vida toda assim, desse jeito, né? Que ele é sentimental, bastante assim, que o magoaram, foram instrumentos. Instrumento de cura para ele. Que se não fosse assim, ele não iria aprender. Só que quem está carregando essas dores e agora essas doenças físicas é ele. E dói ele dizer um não. E dói ele se impor. Dói profundamente, dá para ver que dói. Porque a pressão vai lá em cima. Mas se não fosse assim, ele não ia aprender. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada entraram pessoas, né? E ainda energias de pessoas que estão reverberando. E a gente está carregando aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio. E a gente tem que buscar o quê? O perdão. Mas também não vou conviver. Eu vou perdoar, mas eu vou dizer não, eu vou me impor. Eu vou colocar limites. É ou não é? Eu vou falar, né? Eu vou falar, botar para fora, vou verbalizar. Senão as pessoas elas vão passar por um trator em cima de ti. Que antigamente se achava que perdoar era o quê? Aceitar tudo que a pessoa... Tudo que a pessoa faz eu vou aceitar, porque eu tô ali no perdão. Só que agora a gente conseguiu o quê? Despertar. Né? Eu não aceito mais viver num relacionamento abusivo. Eu não aceito mais ser colocado para trás. Eu não aceito viver sempre lá embaixo. A gente tem que ser mais seletivo com as coisas, cuidar da gente. Então, aqui no Evangelho, né, ele nos traz assim, que a gente tem que soltar, liberar. Né? Eu perdoo, mas independente do que a pessoa faça, não vai ali trazer aquele sentimento ruim dentro do teu coração. É aí que tu vê que tu conseguiu perdoar. Não vai te trazer mais aquela raiva. Porque tu começa a entender
que quem tem que mudar é tu. Nós estamos aqui dentro da casa espírita, né? Algumas pessoas também fazem terapia, outras não. E a gente tem que entender, somos nós que estamos dentro da casa espírita, somos nós que estamos fazendo terapia para se melhorar. Para ter conhecimento, para se melhorar. A dor, ela está aqui, então somos nós. O outro, ele dá conta do que ele pode, porque o que eu vou esperar, né, de alguém assim, um exemplo assim, ó, alguém muito raivoso, com raiva, no ódio, né, às vezes não acredita nem em Deus, às vezes não quer que tu fale nem da espiritualidade, aí tu vai lá falar, né, falar sobre a espiritualidade, a pessoa nem vai entender, e vai achar ainda que tá pagando, né, com vários débitos, e que o inferno, ele é aqui. E o inferno, ele não é aqui. Aqui é um ensinamento, é terra de provas. É aqui que a gente está aprendendo a lidar com os nossos sentimentos. Com amor, com a angústia, com a raiva, com vários sentimentos. É aqui na terra, né, que são os nossos sentimentos primários. Então, né, alguém que gosta de discussão, aí tu sai da casa espírita limpinho energeticamente, né? E tu vai falar algo para essa pessoa o quê? Vai te encher de pedra. Aquela pessoa, ela tá na baixa vibração, que às vezes aquele irmãozinho que tá com ela usa para te destabilizar. Só que às vezes também a gente não aguenta e começa a discutir, né? Na volta da casa espírita, dentro da casa espírita. A gente não aguenta. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Mas nós estamos aprendendo, estamos em um grande ensinamento. O que eu trago na palestra hoje é perdoar em vida. Não deixe para perdoar alguém quando está no leito da morte ou quando alguém está passando por um processo de desenlace. Não faça isso. Busque perdoar em vida. Porque há muitos casos, né, que a gente vai lá, a gente faz trabalho em hospitais, em casas também, que às vezes a pessoa ela não consegue fazer a passagem, porque ali que está segurando ela, às vezes é uma falta de um perdão. Às vezes é não ver alguém que há muito tempo não vê. Às vezes somos, né? A própria pessoa que está passando ali no hospital um momento bem difícil. E tudo que a pessoa queria, às vezes, era falar, era abraçar. É não ir para o outro plano, deixando ali pendências aqui. Então, perdão em vida é um convite que o Evangelho faz, que nós, né, somos seres que a gente estamos introduzido no coletivo. E cada um está no nível de conhecimento. Então, nós estamos aqui buscando conhecimento. Buscando se espiritualizar, nossa espiritualidade. Pessoal de casa também, quem está no hospital também, que está assistindo. Então, nós aqui estamos buscando, né, se aprimorar. Que a gente possa, sim, trabalhar o perdão. Que a gente possa, assim, ó, recomeçar. Não criar, assim, ó, tantas expectativas. Não fique criando expectativa que a pessoa vai te tratar como tu trata a pessoa. Tu vai quebrar a cara. Somos pessoas diferentes. Então, hoje, né, a gente vai agora fazer uma oração, convidar os médiuns para entrar, para que a gente consiga soltar mais um pouquinho esse perdão. Para que a gente consiga perdoar em vida. Perdoar em vida. Soltar mais um pouquinho. Teve uma situação que uma pessoa foi lá e mandou oração lá para o trabalho. E era uma pessoa que magoou bastante, né? Lá para o trabalho. Aí quando chegou lá no trabalho, foi demitido. E falou assim a mim, mas eu fui no centro espírita.
Eu pedi tanto para Deus, né? Me equilibrar, me trazer paz, tirar o que estava ruim no meu caminho, para me libertar. E eu assim, tu não pediu para Deus para te libertar? Pedi, né? Então, ore por essa pessoa. E foi assim, há 3 anos em oração. Mesmo começando num outro trabalho, estava com aquele pensamento lá nesse chefe, né? Estava com aquele pensamento obsessivo. Só que chegou um momento que conseguiu o quê? Soltar. Que foi onde a vida ela foi para frente. E depois ficou sabendo que o chefe, né, com esse chefe, estava passando por um problema muito sério de saúde. E começou o quê? A orar por esse chefe. A orar, a pedir para Deus. Que conseguiu o quê? Ali perdoar nos níveis. Em outros tempos, né? Eu já ouvi, tomara, né? Que se exploda. Mas lá estava doente quando essa pessoa ela disse. Estava muito doente, estava na raiva. Agora não, conseguiu evoluir. Então agora a gente vai rezar por nós e fazer uma oração por essa pessoa que ainda dói o nosso coração. Então vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respirem profundamente. Respirem profundamente, bem devagar. Solte devagarinho. E busque dentro de você quem é a pessoa, qual foi a situação que a tua alma está presa. Respire fundo. E hoje nós temos a oportunidade de liberar essa dor, assim como perguntaram para Jesus: quantas vezes se deve perdoar? Pois o amor é o que liberta, o que liberta a alma em aflições profundamente. O amor faz com que a luz envolva os sentimentos e os pensamentos. O amor, amados, ame em vida, perdoe em vida, perdoe, amados, se perdoe, buscai o alto perdão, buscai o fortalecimento, buscai a luz, o amor e o amparo. Neste momento, coloque a sua mão direita em cima do seu coração e a mão esquerda feche ela sobre o seu coração também, uma em cima da outra. De olhos fechados, a gente repete: eu sinto muito por tudo que eu te fiz nesta existência e em outras existências. Se eu cruzei o teu caminho em outras vidas e te prejudiquei, eu te peço perdão. Eu sou grato por tudo que você me fez. Você foi o instrumento e ainda é para que eu possa evoluir. Eu te amo. Eu sou filho de Cristo. Emano amor para você.
Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. E eu sinto muito Eu sinto muito por mim por mim e por você. e por você. Hoje, Hoje, segurando a tua mão, segurando a tua mão, eu me libero eu me libero em mais um degrau de mais um degrau desta encarnação desta encarnação que caminhamos juntos. que caminhamos juntos. Eu te desejo Eu te desejo toda a luz, toda a luz, todo o amor, todo o amor, profundo e verdadeiro, profundo e verdadeiro, toda a raiva toda a raiva que eu senti que eu senti e sinto sempre dentro de mim, dentro de mim. eu solto agora. Eu solto agora. Respire. Isso. E diga: eu agradeço, Eu agradeço, Pai amado, pela oportunidade pela oportunidade de viver essa encarnação. de viver essa encarnação. Respire. Solte. Se pergunte aí dentro de você qual o aprendizado que essa pessoa ela te trouxe. Talvez foi falado alguns nãos, sem impor, talvez pensar em você. Qual é o aprendizado? Até mesmo se colocar em primeiro lugar, a não se diminuir. Talvez essa pessoa foi instrumento para que tu consiga pensar em ti. Pense em você. É o recado da espiritualidade. Respire, solte, respirando profundamente. E vamos abrir os nossos olhos devagar. Isso. Amém, né? Que assim seja. É uma palestra para a gente refletir, né? Nessa nossa conversa terapêutica.